Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Nepulga Talks, o podcast oficial do Nepulga, o núcleo de estudos da doutora Ana Carolina Pulga. Eu sou a Isadora, sou a host por aqui, e é uma alegria enorme abrir esse espaço de conversa ao lado de quem vive a transformação na saúde estética de verdade. E nada mais justo que nesse primeiro episódio a gente homenagear, a mulher que tornou tudo isso possível. Esse ano o Nepulga completa 20 anos de história, e por trás de toda essa trajetória está uma mulher visionária, determinada e, acima de tudo, apaixonada por transformar vidas, que é a doutora Ana Carolina Pulga, muito além da fundadora da instituição, ela é merecidamente reconhecida como a mãe da biomedicina estética no Brasil. Em 2005, ela abriu a Corporale em Sertãozinho, a primeira clínica de estética criada por uma biomédica no país, abrindo e inspirando milhares de outros profissionais, para em 2006 ela começar o projeto de biomedicina estética, onde ela começou a defender a atuação dos biomédicos na saúde, mas principalmente na estética de injetáveis e mais invasivos, E aí, no dia 10 de outubro de 2010, ela conseguiu, ali na plenária do CFBM, com coragem, embasamento técnico, liderança, ela enfrentou as resistências, as plenárias, as universidades, o conselho, para apresentar o projeto que reconhecia oficialmente a biomedicina estética como uma área de atuação legítima. Essa aprovação histórica aconteceu nessa data, e a partir dali nascia uma nova profissão. E aí, em 2011, ela criou a instituição e desde então já são mais de 700 turmas formadas, 70 mil profissionais ali formados pelo Nepulga, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, E a doutora Ana, com a sua força, com seu exemplo, inspiraram outras categorias, como os dentistas, os enfermeiros, fisioterapeutas, biólogos, a também seguirem a regulamentação, e procurarem se regularizar na saúde estética. E hoje o Nepulga é muito mais que uma instituição, é um movimento, é um legado vivo, e que cresce a novo aluno, a cada nova conquista, E tudo isso começou com ela, uma mulher que ousou sonhar e construir, o impossível. Então, doutora, parabéns pelos 20 anos da instituição e obrigada por tudo aquilo que a senhora vem alcançando. Doutora, muito obrigada por aceitar nosso convite, é um prazer ter você aqui, É uma honra estar aqui com você, contando um pouquinho mais sobre a sua história, explorando mais como é que foi toda essa sua trajetória na saúde estética. E, doutora Tônia, eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho sobre você. Então, Isadora, eu que agradeço. Para mim também é muito bom falar da minha história, porque também é uma trajetória que a gente olha para trás e vê como valeu a pena chegar aqui hoje, Então, eu me chamo Tuane, sou farmacêutica, pós-graduada em estética, metabolismo, hormônio, saúde e fiz 2 faculdades, Fiz primeiro a graduação de farmácia e depois eu fiz a graduação de nutrição. Primeiro, fiz farmácia por influência do meu pai. Meu pai tinha farmácia na época, minha família tinha várias pessoas que já eram farmacêuticos, então fui só seguindo o fluxo, assim, não entendia, enquanto eu estava na graduação, por que eu tinha feito farmácia. Não me encontrei diretamente no curso, mas finalizei, terminei e comecei a trabalhar em farmácia comercial. Trabalhei muitos anos em farmácia comercial. Tive uma boa carreira, consegui cargos de gestão, liderei equipes, mas não parecia que faltava alguma coisa, sabe? Então, nesse momento, eu olhei para dentro para ver o que estava faltando, o que eu gostava de fazer, O que me preenchia. E nesse momento eu me encontrei na nutrição, Sempre fui aquela amiga que fazia indicação de suplementos para as pessoas, sempre dava dicas, o que eu podia. Então, comecei a graduação e quando eu comecei os atendimentos clínicos, eu sempre tive uma questão que incomodava muito, O paciente, hoje, ele te procura ele quer uma transformação absurda em 30 dias, E isso daí não acontece, Não, A gente muito sabe difícil. que toda transformação que for muito grande, que você demanda muito do corpo, não é sustentável depois, Então, nesse momento, eu pesquisei, busquei alguma coisa que eu pudesse ajudar o paciente de uma forma saudável, sem comprometer metabolismo, organismo. Então, foi nesse momento que entrou a estética na minha vida, Legal.
Então, a gente olha para trás, naquele momento eu pensava, meu Deus, por que eu tô fazendo farmácia, né? Então, depois a gente vê que tudo acontece. Foi a sua porta, né? A porta principal Exatamente. para Se eu você não entrar. tivesse farmácia, não poderia, né? Hoje, atuar em outras frentes em conjunto com a nutrição, né? Trabalhar em paralelo. Então, aí começou a farmácia estética na minha vida, na minha carreira. E foi é incrível as transformações que aconteceram depois da inclusão, né? Hoje eu consigo trabalhar os dois procedimentos juntos, né? Trabalho com a nutrição e trabalho também com a farmácia estética, mas voltado para o corporal mesmo. Ai, que legal, né? Acho que é uma trajetória um pouco diferente, mas muito maravilhosa, né? Como, no Sim, final das contas, te levou pra estética de uma forma muito responsável, né? Da sua parte, né? Querer atrelar junto com a nutrição pra não fazer procedimentos tão, acho que não só invasivos, mas tão prejudiciais pra saúde ou que façam uma transformação tão grande, sim. né? E é incrível como a pessoa ela quer aquele resultado, ela idealiza um corpo e ela não tá nem aí para a saúde, né? Ela quer aquele corpo custe o que custar. É o que ela idealizou e pronto. E nessa situação eu procurei alguma forma de conseguir um resultado mais efetivo em um prazo menor, mas justamente considerando sempre a saúde do paciente, Claro. né? Os primeiros protocolos que eu montei, ele foi em cima da terapia de ortomolecular. Então, com a análise de exame laboratorial, conforme deficiência de vitamina, aminoácido, a gente consegue fazer uma entrega mais efetiva e sempre considerando a saúde, né? Com Em primeiro certeza. plano. Não, perfeito. Eu acho que essa sua preocupação em fazer isso é muito importante, né? Porque a gente fala que não é só saúde, não é só estética, né? A gente trabalha com saúde estética, né? E atrelá-la a um objetivo para o paciente chegar ao resultado que ele quer, né? É muito importante porque ele precisa chegar no resultado que ele quer, mas ele precisa saber que a saúde dele precisa estar em primeiro lugar, como você falou, Exatamente. né? É importante. E é legal a gente lembrar, Isadora, que a estética, pouca gente sabe que a estética ela não é só aparência, né? A Uhum. estética, primeiramente, ela é saúde. E essa é uma área que pouco profissional se capacita. Mesmo você aprendendo na pós-graduação todas as áreas, uma das matérias é a terapia ortomolecular, né? Mas ela é importante, é fundamental. E o profissional que ele se forma na estética, a primeira porta que ele, que ele segue ali é o que hoje? Quando você fala de estética, você lembra de Toxina, preenchimento, toxina, bioestimulador. e vai muito mais além disso, né? A gente sabe também que se você não tem um metabolismo regulado, se você não tem uma boa oxigenação, nem a toxina não vai fazer bem, não vai ter um resultado tão efetivo. Então, o primeiro passo, eu acho que é você tratar por dentro, você tratar o corpo por dentro, e depois você consegue fazer todas as outras modificações e alcançar o objetivo do paciente por fora, né? Com Mas, certeza. primeiramente, você tem que ter um metabolismo bem efetivo, você tem que ter as células com uma boa oxigenação para ter um resultado melhor, né? Não, com certeza. E por mais que, né, a gente conversou antes, você me falou que seu foco é corporal, mas eu acho que, no geral, assim, todo o tratamento estético, essa anamnese, esse cuidado, esse pedido de exames é fundamental para que o paciente tenha ali o resultado correto, né? Eu acho que, como você Exatamente. falou, até um botox, uma toxina, a gente precisa saber como é que tá a saúde daquela pele antes de fazer essa aplicação, Sim, porque às vezes falta alguma vitamina, tem que estar com alguma deficiência, alguma coisa que a longo prazo vai prejudicar o sim, resultado, né? Então, indiferente se é no corporal ou no facial, esse cuidado igual você tem, né, com seus pacientes, né, de fazer essa anamnese, esse cuidado, essa prescrição de exames, é fundamental para que o resultado seja aquilo que ele espera e muito além, né? Porque quando sim. você cuida de dentro para fora, o resultado é realmente muito melhor. Exatamente. Então, o primeiro passo é sempre você começar tratando por dentro e depois você trata o corpo para fora, né? Isso daí seria o quê? Por dentro você vai ver como que tá o organismo da pessoa, se ele vai ter uma resposta positiva para daí você fazer os procedimentos externos, né? Que aí seria bioestimulador, enzimas para gordura localizada, preenchimentos, mas primeiro a gente trata a parte interna e depois a parte externa do corpo. E doutora, a gente já iniciou um pouquinho, né, falando sobre a sua trajetória, onde que você levou, a gente falou um pouquinho sobre o procedimento, mas eu queria
voltar um pouco no tempo e falar sobre sucesso, né? Eu acho que a gente tem uma frase norteadora aqui na instituição, que é: o sucesso está em suas mãos. E ele tá nas suas mãos porque você foi seu agente de mudança. Você identificou uma dor que você sentia de: eu não tô feliz na farmácia, me encontrei na nutrição, mas falta alguma coisa ainda na nutrição para eu poder, né, atingir. Você foi esse ser humano inquieto e que foi buscar o seu sucesso, né? Sim. E aí eu queria saber com você, até questão sentimental mesmo, como é que foi para você se encontrar? Então, eu sempre fui muito curiosa, né? Então, sempre gostei muito de fazer dieta, sempre fiz atividade física e tudo que me desperta essa curiosidade, eu procuro estudar e ir atrás, para ir a fundo, né? Então, nessa hora, comecei a fazer a nutrição e mas eu posso te dizer assim, Isadora, que no começo foi muito difícil, porque quando você já tem uma carreira consolidada, no caso eu já estava formada, já trabalhava, já tinha uma gestão, liderava equipes, até você sair da tua zona de conforto e colocar em prática, se colocar em primeiro lugar, é muito difícil, né? Porque quando a gente está tranquila ali, todo o conforto, você não tem nenhum crescimento, né? Então, é muito difícil até você chegar nessa situação. Não é isso que eu quero. Logicamente que para fazer essa migração, eu precisei além da força da minha família, junto da minha companheira, que ela me motiva muito. Não, você não está feliz, tá faltando mais alguma coisa, vá atrás, vá em busca. Mas até chegar a essa situação é bem complicado. Mas depois você olha para trás, você vê que Deu certo. realmente valeu a pena e que todos os passos foram necessários mesmo para te levar aonde você chegou, sabe? Não, igual você falou, né? E ter o apoio das pessoas que você mais ama do seu lado faz totalmente a diferença, né? Exatamente, porque realmente é muito difícil. Assim, eu posso te dizer claramente que sozinha eu não conseguiria, né? Porque sozinha, ali no meu pensamento, eu tava cômodo, né? Tava confortável. Então, para realmente sair da tua zona de conforto, e eu acho que isso nem tanto para escolher a tua vocação, a profissão que você quer seguir, mas eu acho que para tudo, né? É impossível você crescer dentro da tua zona de conforto. Para Não. ter um crescimento, realmente você tem que sair, você tem que se desafiar, você tem que aprender coisas novas, e isso é natural, assim. Com certeza, e ter alguém ali do lado falando: não, vai dar certo, tô Faz aqui, toda a confio em diferença, você, sempre. né? A gente consegue ali fazer essa troca de uma forma Sim, mais tranquila, até pro coraçãozinho, né? Não sofrer tanto. exatamente. Ai, mas que bom, doutora. E além disso, né? Como é que a gente conversou um pouquinho antes, você me falou que você tá abrindo seu espaço, e como é que foi isso pra você, né? Eu acho que eu queria entender como é que tá sendo pra você fazer essa mudança, né, profissional, mas também como é que tá sendo colher esses frutos tão bons, né? Você chegar nesse momento de: olha, consegui me estabelecer, deu tudo certo, era o caminho realmente que eu queria. Como é que foi essa trajetória? A mudança. Então, Isadora, eu trabalhei muitos anos atendendo em várias cidades aqui da região, né? Isso até eu ter uma segurança, até eu ter uma estabilidade, até eu ter uma cartela de pacientes que já conhece o meu trabalho, que confia em mim. Então, foram anos de estrada, foi um caminho longo, né? Mas eu senti que agora era a hora de dar um passo maior, de fixar em um lugar e migrar esses pacientes também para a clínica, né? E eu acho que é legal também a gente falar que a clínica de estética, ela tem que ser um lugar de acolhimento, né? Você Com tem certeza. que entregar uma experiência para a pessoa, né? Tem que ser um local de escuta, de cuidado. Então, eu quero ter esses princípios e vou colocar em prática isso, que é o que eu já venho buscando em todo esse tempo, né? Como eu já falei anteriormente, da mesma forma que a formação não foi fácil, fazer as migrações até me encontrar em um lugar mesmo, também não foi fácil você percorrer todo esse caminho para abrir a clínica, né? É mais um desafio, mas, como eu falei, não tem como você crescer dentro da tua zona de conforto, né? Você precisa se desafiar e você precisa enfrentar as situações aí para você conseguir crescer profissional, ter um reconhecimento maior.
Não, perfeito. É muito bom. E é bonito de ouvir, né? Que tá dando tudo certo. Que Sim. você conseguiu se estabelecer. Não é uma jornada fácil, Não. nem um pouquinho. Né? Acho que chegar nesse momento é realmente colher aquilo que você plantou, porque foi uma jornada de muita luta, muita mudança, Sim. né? Abdicação, mas conseguir chegar nesse momento é importante. E eu queria entender com você como é que tá a sua vida pessoal em relação a isso, né? Essa mudança, você sentiu que fez alguma diferença? Eu pergunto porque muitos alunos chegam aqui e falam, nossa, fazer essa migração, me encontrar na estética me ajudou a ter mais tempo pra mim. Me ajudou a ter mais tempo com a minha família, com os meus amigos. Eu consegui me organizar melhor, né? Eu acho que, né, você viveu em farmácia, você conhece a rotina louca de Nem não ter fala. final de semana, não ter dia, não ter feriado, né? Eu acho que essa mudança, por mais difícil que seja, te deu essa autonomia de horário? Você conseguiu ter mais tempo, principalmente pra você? Sim, essa era, na verdade, a minha principal reclamação da farmácia. Você trabalhava muito, mas muito mesmo, né? Você trabalhava final de semana, feriado, faltou funcionário. Quando você tem um cargo superior ali, você precisa fazer a cobertura desse funcionário. Então, você tem uma responsabilidade que, teoricamente, você não está trabalhando para você, né? É uma responsabilidade que você divide com o proprietário da farmácia. Então, essa era uma queixa específica, né? Você realmente não tinha um tempo de qualidade. E foi uma das opções que me fez abrir ali a cabeça para ter uma outra visão. O que eu posso fazer para sair dessa situação, né? Então, eu posso dizer assim, com certeza, a qualidade de vida melhorou bastante. Hoje eu tenho mais tempo, eu tenho finais de semana livre, mas isso entre aspas também, né? Porque a partir do momento que você vira autônomo, que você trabalha para você, você precisa fazer a sua agenda, né? Você Com precisa, certeza. quanto mais você trabalha, teoricamente, Mais mais você você tá ganha. ganhando, né? Então, sim e não, sabe? Nesse momento, como eu tô fazendo a abertura da clínica, é um processo que eu tô trabalhando muito. Como eu fiz a migração ali, eu ainda atendi até semana passada em algumas cidades, então eu fico de um lugar para outro, mas ainda precisando estar disponível ali para fazer acontecer as coisas, né? E eu acredito que, apesar de você conseguir ter um tempo de qualidade, você estar com a tua família, conseguir viajar, fazer realmente a sua agenda ali durante a semana, você precisa sempre estar presente. E o empresário que ele vai abrir uma clínica, qualquer tipo de empresário, né? Você precisa sempre estar com o pensamento no teu negócio, né? Então, ele até entra dentro dessa situação a liberdade financeira que você tem também, né? Que você vai conseguir... O que você espera, né? Porque quando você está ali na farmácia comercial, é aquilo e pronto, né? Não tenho pra onde expandir, não tenho o que ganhar mais. Você consegue ter uma carreira dentro de uma Sim. farmácia, você consegue subir de cargo, mas é aquilo, né? Você não pode ir além, né? Pensar fora da caixa, não. Se a pessoa fez diferente, aqui o teu reconhecimento vai ser maior, né? Então, quando você tem a tua própria clínica ou a tua própria empresa, já é diferente, né? Não, totalmente, né? É muito bom ouvir isso, né? Acho que faz total sentido, mas que bom que, por mais que as loucuras da vida de nova empresária, mas você ainda tem o seu tempo, dá pra você, pelo menos, administrar melhor e cuidar de si mesmo, né? Porque... Não dá nem pra comparar a agenda de um e o outro, né? Ai, com certeza, né? Melhor, né? A gente sempre fala que, por mais difícil que seja o caminho, né? Você consegue estar ali no comando. É você que tá cuidando, Isso. Né? Então, você vai abrir mão, porque não, eu quero melhorar, eu quero atender mais. Então, mas é uma escolha sua, não é uma escolha dos outros, Sim. né? Então, acho que isso é fundamental. E, doutora, bom, a gente já falou muito sobre como você chegou até aqui, como é que tá sendo esse seu processo de abrir a clínica, né? Mas vamos falar, acho que da parte que todo mundo gosta de fazer, que é a mão na massa, né? A prática. Né? Acho que aqui dentro da instituição a gente tem 2 técnicas que norteiam e tudo mais, toda a vivência dos alunos, né? Que é o Poca Code e o WV Code. E eu queria que você voltasse um pouquinho para sua pós-graduação e comentasse comigo como é que foi começar, né, essa atuação na estética. Como é que foi você, como farmacêutica e nutricionista, depois começar a aplicar as coisas? Como é que foi esse processo ali, que também é uma grande de uma mudança? Sim.
Então, eu me encontrei, na verdade, na estética como forma de complementar tratamento, né. A estética para mim foi uma porta para você fazer um resultado mais efetivo para o paciente, né, para deixar o paciente mais satisfeito e ainda conseguir entregar a saúde, né. Como eu falei, eu comecei com os protocolos de ortomolecular, quando o paciente já estava estabilizado, já tinha uma disposição, a gente já conseguiu fazer um controle de metabolismo, aí eu iniciei os procedimentos estéticos, né. Hoje, o que eu mais faço são enzimas para gordura localizada. Hoje eu montei uma formulação que ela é muito boa, muito efetiva, então a farmácia também ela já serve como base para você ter uma noção em formulação, o que traz resultado, o que não traz. Então, todas essas mesclas, a gente consegue fazer uma variação bem legal em protocolo corporal para o paciente, sabe. O que mais eu atendo hoje realmente é enzimas, bioestimulador, tudo associado, né, Isadora, a um protocolo de emagrecimento, por Uhum, exemplo. Aquela pessoa que perdeu 30 quilos, ela vai ter uma sobra de pele, com né. certeza. Ela vai ter uma flacidez, é natural do corpo. Logicamente que a musculação, ela minimiza muito esses efeitos, né, mas acontece com muita frequência, assim. Então, nesse caso, nessa hora, o que a gente entra com um bioestimulador, né. O bioestimulador, ele já vai fazer ali essa produção de colágeno e elastina, então ela vai melhorar muito o aspecto da pele, né. Mas como eu falei ali para você, como todo processo, o bioestimulador também a gente vai entrar em processos, né. Ele é feito de uma forma de tratamento, com algumas sessões, para você ter um resultado legal, assim, para o paciente. Mas é uma coisa que vai complementando a outra, né, vai puxando. Totalmente, né. Então, pra você foi uma surpresa boa, né, se encontrar na Sim, estética, né. As aulas muito, foram muito. diferentando. Eu acho que, principalmente as últimas aulas do curso que são sobre o corporal, que foi que eu já percebi que é a sua paixão, Sim. foram bem interessantes pra você, né. E a pós-graduação, na verdade, ela foi transformadora, assim, em várias áreas, né. Você ter a troca de experiência com um profissional que já tem experiência, que você pode debater suas dúvidas, que você pode levar essas informações para dentro do consultório com os pacientes, é muito bom, assim. Você tem uma segurança, né. Você tem um respaldo de que você pode contar com eles, que você pode fazer essa troca de ideia, de troca de informação. E a estética, na verdade, eu acredito que você sempre tem que estar se atualizando, né. Totalmente. Como toda profissão, mas a estética ela demanda mais disso, porque é comum que todo ano vai ter procedimento novo, você precisa se inovar para você entregar um procedimento melhor, né. Vai ter produto novo, vai ter, eh transformações, vai ter outros tipos de ativos que são melhores, que são mais tecnológicos, então você tem que estar se atualizando sempre. Não, com certeza. Né, e foi até bom você falar da troca, né, você já acumula 2 profissões, então isso já te ajuda bastante, e aí você tá com outros profissionais, isso também agrega bastante nesse networking, essa troca facilita bastante no Sim, processo, né, ajuda bem. Mas vamos falar um pouquinho mais do procedimento, já percebi que o corporal é o seu foco total. sim, exatamente. É tudo ligado a corpo, hipertrofia, emagrecimento, como eu falei, é uma coisa que liga a outra, né. E é o que eu descobri até agora, mas eu acredito que tem mais Ah, com mais certeza. campos ainda, né, uma coisa vai ligando a outra. Que legal. E como que foi os seus primeiros atendimentos, né, juntando essas 2 coisas? Como é que foram os primeiros resultados, os seus primeiros pacientes? Então, eu sempre gostei muito dessa situação de exame, né, de você entender o que está acontecendo com o corpo da pessoa. A primeira pós-graduação que eu fiz foi em metabolismo, né, então eu sempre estudei muito exame laboratorial, nível de referência, o que é o ideal, o que não seria. Então, em cima desses resultados de exame, eu já fui fazendo,
essa transição com a terapia de ortomolecular, né? Já fui incluindo dentro dos protocolos e já nas primeiras aplicações, os primeiros pacientes que eu tratei dessa forma, o resultado já foi incrível, porque é realmente uma falta que o corpo está pedindo, né? Então, esses resultados, eles foram mais rápido, na verdade, em questão de melhorar o corpo, né? Disposição, energia, a capacidade do paciente. E depois disso, aí a gente começou a tratar a parte externa e tudo como forma de tratamento, né, Isadora? Hoje, o procedimento que eu faço, na verdade, que ele tem um resultado de um dia para o outro, que ele é um resultado instantâneo, é o preenchimento glúteo, né? Mas procedimento de enzimas lipolíticas, bioestimulador, é todo um trabalho que a gente vai fazendo que ele demanda um tempo do corpo, né? Legal. E teve algum paciente nesse começo que chegou pra você, você atendeu e depois o resultado e tudo mais, a experiência, você falou, nossa, eu tô realmente no caminho certo, é isso mesmo, que te deu essa certeza? Teve algum que te marcou? Na verdade, tem vários, né? A pessoa, quando ela tá com alguma deficiência, a primeira falta dela é energia e disposição, né? E essa energia e disposição, ela já impacta diretamente no sobrepeso, qualquer outro tipo de procedimento que a gente venha fazer com esse paciente, né? Então, a maioria de todos os pacientes, eles têm uma melhora muito significativa em questão de energia, disposição, qualidade de vida, e você vê a pessoa com uma qualidade de vida melhor já é muito gratificante para você, né? Então, é bem comum, a partir das primeiras aplicações ali, a pessoa, ela realmente já sente uma mudança, uma diferença significativa, né? E eu acho que é importante a gente falar realmente de suplementação de vitamina, aminoácido e mineral, porque hoje em dia a pessoa, ela tem na cabeça, assim, que ela só vai mudar o corpo dela se ela usar algum ativo mais forte, se ela fizer uso de algum ergogênico, da parte hormonal, mas normalmente não, esse é só a cereja do bolo, né? É uma Precisa do coisa... básico bem feito. Exatamente. Que legal, é muito bom. E vamos entrar mais no procedimento. Hoje, quais são os que você mais faz? Quais são os que você mais gosta de atuar? Igual você falou, você faz preenchimento glúteo. Tem algum assim que você fala, Isa, não consigo abandonar de forma nenhuma, tento colocar em todos os meus pacientes, porque eu sei que é um protocolo maravilhoso. Com certeza, de enzima. Procedimento enzimático. O pessoal acha que é comum, né? Hoje em dia virou muito comum em clínica de estética, né? Um procedimento enzimático. Ah, eu já fiz enzima. De 5 pessoas, 4 já fizeram procedimento de enzima em uma clínica, né? Mas eu acredito que a enzima, ela vai muito além disso, né? Se você tiver uma formulação boa, potente, com ativos que realmente vão ser bons, vão fazer a quebra da gordura ali, você consegue eliminar a gordura de uma forma absurda, em um tempo bem curto, assim. Então, ele é um dos procedimentos que eu vejo que mais traz resultado hoje. As pessoas gostam muito. É difícil quem faça e realmente não veja Verdade. os resultados. Acredito que falta um pouco de orientação para esse procedimento, quando ele é feito em outras clínicas a respeito de pós-cuidado, que tudo influencia no resultado que você entrega, mas esse é um dos resultados que eu vejo que ele tem um efeito muito bom. Não, é muito bom você falar sobre, né, o pós-cuidado, porque entrevistando aqui vários alunos, muitos me relataram, Isa, olha, procedimento corporal eu não faço porque ele não depende de mim. Porque eu preciso que o paciente, né, ele saiba o que eu tô fazendo, eu preciso que ele cumpra todo o combinado do pós-procedimento, né? E aí eu queria ver com você, e principalmente como você se especializou no corporal, como é que tá sendo esse tratamento do paciente? Ele tá entendendo que o resultado também depende dele? Como é que você conversa com ele no consultório justamente para que o resultado que ele alcance seja aquilo que vocês combinaram lá no começo do procedimento, do protocolo? Então, na verdade é assim, Isa, a gente passa, é o que eu sempre falo para eles.
você passa a orientação, eu tô aqui para te ajudar, para caminhar junto com você, mas o resultado, ele também, 50% ele tá nas tuas mãos, né? Então, a gente passa todas as orientações, o que que deve ser feito, o que que não pode. No caso de enzima, é muito importante que você saia do consultório já utilizando a cinta modeladora para fazer uma compressão no local, mas é uma coisa que foge um pouco da tua alçada ali, porque realmente depende do paciente, né? A gente orienta, espera que realmente siga tudo que foi prescrito, mas essa situação depende dele, né? Se ele não se alimentar direito, se ele não tomar a quantidade ideal de água, o resultado ele vai ser minimizado, né? Não, que bom, né? Eu acho que, né, ter essa identificação do paciente, né, que ele precisa também se ajudar Se ali no cuidar, processo, claro. é importantíssimo, né? Justamente para que depois a culpa não recaia em você, né? Porque eu acho que, querendo ou não, um ou outro vai falar, mas eu fiz, né? Você comeu certinho? Você Por fez que que o meu deu certo e o da e o minha dele amiga? não. Aham, A gente exatamente. trabalha muito com essa mentalidade, isso acaba complicando ali. E muitos profissionais acabam não fazendo corporal justamente, Por né, por conta conta disso. disso. E eu acho que, né, como você, toda a sua formação te auxilia em orientá-lo de forma Exatamente, perfeita, de né? outra forma, exatamente. Ele tem um caminho ali para seguir, que é o protocolo dietético, né? Ele já tem, com uma alimentação balanceada, você vai ter um resultado mais efetivo, né? Você vai ter um corpo desinflamado. Então, é importante que o paciente realmente siga o que você está prescrevendo, mas esse caminho aí não depende muito de você, né? Você tem que simplesmente confiar e deixar acontecer, né? Exato, não, é bom. É bom a gente até ressaltar isso para que os outros profissionais, né, que escutam a gente aqui também não fiquem com esse receio, né? Porque muitos gostam muito da área, mas não optam justamente por esse medo de tipo, mas não tá nas minhas mãos, não quero fazer, vou ficar só no facial. E falta profissional ali dedicado ao corporal que entenda a técnica, que faça as coisas com responsabilidade, né, e da forma correta. Mas eu acho que é importante, na hora da consulta, já com o paciente, você deixar ele ciente disso, né? Que você está fazendo o procedimento, que você vai entregar um resultado, que é aquele resultado que a gente espera, mas que também depende dele, né? Então, é muito importante você frisar isso na hora da consulta, na hora do procedimento, após passar as orientações também, mas ele tem que ficar sabendo que o resultado também depende dele, né? É um trabalho em conjunto. Você Com faz a sua certeza. parte, o paciente faz a parte dele, né? Não, perfeito. E aí, a gente conversando, você me falou um pouquinho, né, de preenchimento glúteo. Como é que tá sendo esse processo? Como é que tá a aceitação do público para a parte de harmonização corporal? Como que você tá trabalhando isso no seu consultório? Na verdade, o pessoal ele vê isso como algo novo, né? Como uma inovação. O que chama a atenção hoje é um antes e depois bem efetivo, né? Por exemplo, você coloca uma foto de um glúteo ali, um antes e depois. O glúteo, ele é um procedimento que a gente consegue ter um resultado imediato, né? Logicamente que da mesma forma você precisa orientar o paciente que você precisa utilizar uma quantidade X para ter um resultado efetivo, né? Então, hoje em dia acontece muito, tá? De você receber o paciente e ele esperar por um resultado que ele já idealizou, mas a gente não consegue ter aquele resultado com uma quantidade X que ele está disposto a pagar, sabe? Uhum. A gente sabe que um procedimento estético de glúteo, um preenchimento e bioestimulador, ele já tem um custo um pouco mais elevado, Uhum. né? Então, a gente tem que frisar isso bem com o paciente, né? A gente tem que falar na consulta e realmente colocar as cartas na mesa que aquela expectativa com aquele tanto de produto a gente não consegue chegar, né? Então, tudo tem que ser conversado e trabalhado para você ter um resultado bem efetivo e expressivo. Você precisa utilizar uma quantidade maior de produto. Não, com certeza, né? Tem tudo a ver também com o bolso dele, que ele tá disposto ali a se Exatamente. sacrificar para poder fazer esse tratamento. Que legal. E como é que tá sendo esse processo de abrir sua clínica? Vamos voltar um pouquinho mais. O que que você pretende oferecer ali, né? Eu acho que, né, de protocolos a gente já conversou um pouquinho mais, mas você tá buscando outras coisas, tá buscando se especializar em mais áreas para poder oferecer ainda mais? Vai ser focado em corporal? Como é que vai ser? Como é que você tá planejando isso?
Então, como eu falei, eu acho que a gente sempre tem que estar buscando inovação, se especializando, porque senão a gente acaba ficando para trás, né? A gente tem que procurar se especializar sempre. Eu estou sempre em busca de curso de técnica nova, de produto que está mais inovado, que tem uma tecnologia melhor, porque com isso a gente já entrega um resultado melhor para o paciente, né? Você já vai ter. E com isso também você já ganha o mercado, né? Se especializa, você vira uma referência. E para a minha clínica mesmo, eu espero poder passar todo esse conhecimento de atualizações, de técnicas para outras pessoas mais para frente, né? E doutora, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas eu acho que é sempre importante a gente ressaltar, né? A doutora Ana, ela sempre tem um viés sempre de falar de beleza invisível, e beleza invisível está totalmente atrelado à saúde estética, né? Eu acho que é a gente ressaltar o belo, mas trabalhar a pessoa da forma correta para que não seja, né, a beleza pela futilidade, mas sempre olhar para a saúde daquele paciente, né? Lembrar que ele é um paciente, não um cliente, né? Ter esse cuidado. E por toda a conversa já deu super para entender que você é adepta disso, né, de cuidar da saúde do paciente, mas eu queria que a gente conversasse um pouquinho mais sobre isso, né, sobre essa beleza invisível e de como a gente trata o paciente para ele alcançar da melhor forma possível aquele objetivo dele, mas com responsabilidade, com respeito, com cuidado, né, e de novo, lembrando sempre que ele é um paciente, como é que tá sendo isso para você? A estética, ela não é só a aparência, né? Ela é um cuidado. Ela começa realmente de dentro para fora, né? E eu acho que isso também ele precisa refletir no local que você vai receber o teu paciente, né? Ele precisa ser um local de acolhimento, tem que ser um local de escuta, e você precisa entregar para o paciente essa experiência de ele realmente estar sendo cuidado por como um todo, né? O corpo como um todo, de dentro para fora, né? Isso já vai passar mais segurança para o paciente, ele já vai se sentir mais seguro e confortável com você, como profissional. Não, completamente, né? Eu acho que essa segurança, como você falou, para ele é fundamental, justamente para ele entender que ali é um ajudando o outro, né? Sim, São os protocolos estéticos, mas a gente precisa ali, né, do cuidado físico, do cuidado mental, para trabalhar tudo exatamente. isso, né? Eu acho que, Até para ter uma resposta melhor, para com ter uma certeza. recuperação melhor, um resultado mais efetivo. Como a gente falou, é uma via de mão dupla, né? Você tá ali para ajudar, para auxiliar, mas ele também depende do paciente, né? Totalmente, né? Eu acho que isso tem a ver com a mudança até de mentalidade do próprio paciente, né? Porque, igual você falou, você trabalha muito com pessoas que estão passando por processos de emagrecimento, né? E é uma mudança de mentalidade completa da pessoa, né? De tentar mudar estilo de vida, né? Tentar ter uma vida mais saudável, mas também entender que saúde é importante e que ele não pode abrir mão disso, que a estética e os outros procedimentos vão estar ali para auxiliá-lo, mas que o total, o foco ali é a saúde, é o que ele tá cuidando para perdurar todo esse processo que ele tá passando, né. Exatamente. E o paciente que ele procura estética, ele tá indo atrás de cuidado, né? Com certeza. Ele tá com alguma queixa específica, a imagem dele em específico, alguma coisa está incomodando. Então, nessa situação que entra o local ser um local de acolhimento, de escuta, você realmente dá aquela atenção que o paciente está buscando, né? E isso com certeza vai ser um diferencial para o profissional, né? Não, total, né, é aquele não é um número, ele não vai chegar, faz procedimento, tchau, né. Exatamente. É todo o processo, você vai entender, você vai cuidar, porque, querendo ou não, hoje as clínicas viram quase que um consultório terapêutico, né. A pessoa entende que ela tem uma questão ali para tratar, ela já se entendeu ali e ela quer cuidados e ela tá buscando, e o fato de serem profissionais da saúde que estão atuando, faz muita diferença justamente pela vivência pregressa que vocês têm, né? Vocês sabem como é que é tratar um paciente, vocês têm uma noção clínica, física, né, biológica ali do funcionamento daquele corpo para poder, né, atuar da melhor forma. Então, o fato de serem profissionais da saúde já deixam vocês na liderança justamente, né, por toda a bagagem Já que vocês passa uma carregam. segurança diferente para o paciente, né? Não, com certeza. Até porque a gente pode falar, a gente tenta evitar ao máximo, né, no consultório, ter intercorrências, mas quando você tem uma intercorrência com um profissional que sabe aquilo que ele está fazendo e sabe como reverter, né, dá uma Já segurança dá uma maior, segurança diferente, com certeza. né? E eu acho que
né? A gente passa por muita coisa. Tem procedimento, igual você falou, né? Tem coisa que depende também do paciente, mas que ali no meio tempo causa alguma coisinha. E se você sabe reverter, você tá bem, tá ali, tá tranquilo. Tá tranquilo e você nem passa essa insegurança para o paciente, né? Por mais que você tenha dificuldade, qualquer situação que aconteça, o paciente ele tá tranquilo em estar com um profissional que seja responsável e que saiba o que ele tá fazendo, né? Não, perfeito. E doutora, pra gente encerrar aqui, eu queria que você abrisse aqui um pouquinho o seu coração e contasse ou desse um relato para alguém que tá ali, igual você tava no começo da sua trajetória, né, ali com a dúvida se vai ou não para outro lugar, se continua na área da saúde, na parte tradicional. Como é que foi para você essa sensação? Se você recomenda, se você aconselharia a pessoa a ouvir esse coração e essa inquietação, né? Porque a gente sabe que, eu pergunto isso porque muitas pessoas vão falar, nossa, a vida da Tônia é parecida com a minha em alguma forma, e aí dá o gás que essa pessoa precisava, né, pra fazer essa troca e ir com medo mesmo, mas Sim. ir, que é o principal. Se eu tenho um conselho para dar, eu acho que seria, com certeza, que se a pessoa tá querendo desistir no meio do caminho só porque as coisas não estão da forma que ela sonhou, que ela continue, né? Vai ter medo, vai ter dúvida, vai ter insegurança, mas continue. Acredite no teu processo, acredite na tua ética, na tua formação. E no meio do caminho vai ter muita gente que vai duvidar do que você está tentando construir, não vai entender até onde você quer chegar, mas as pessoas certas, elas vão te notar, elas vão confiar no teu trabalho e lá na frente você vai olhar para trás e você vai ver que todos os passos que você deu te levaram para um caminho incrível, que é o que você está buscando, né? Então, acredite no processo, é possível e é possível você viver do que você ama, do que você escolher para a tua vida. Tudo que for feito com dedicação, com carinho e com amor, que for feito realmente de coração, você realmente vai ser reconhecido, não tem como não ser. Mas é possível você viver do que você ama, com paciência, persistência e trilhando o caminho certo. Não, perfeito. Acho que isso é fundamental, né? Eu falo que cada vídeo, cada relato que a gente coloca, uma ou duas pessoas vão ser impactadas. Sim. Porque se identificam com a história, né? E é importante, esse podcast é justamente isso, para trazer inspiração e para mostrar às pessoas que é possível. Sim, exatamente. Não é um caminho fácil, tá? Não, nem um pouco. É difícil, como eu falei, para você sair da tua zona de conforto, é uma situação complicada, mas se você fizer o que você gosta, seguir o coração, no final acaba dando tudo certo. Doutora, eu queria te agradecer muito por ter topado, né? Tô louca pra conhecer sua clínica, pra saber mais coisas. Então, isso aqui continua logo, aberto. Isso aqui tá aberto aqui pra gente ter essa atualização, pra você me contar como é que foi mais sobre esse processo, como é que foi a Bris, como é que tá sendo a aceitação do seu público. Quero mais informações, deixo aqui super aberto pra gente fazer essa atualização dos assuntos, viu? Eu que agradeço e todo mundo está convidado para conhecer a minha clínica em Ponta Grossa. Logo, a gente tem muitas novidades, muita coisa boa, protocolos novos, muitas aplicações, bioestimulador, preenchimento e tem muita coisa legal. A gente sempre espera estar se atualizando, né? Com certeza. Tudo que tiver de novidade, todo procedimento novo, a gente vai estar mostrando para vocês. Não, com certeza. Então, se você é de Ponta Grossa, já fica ali, já olha, o arroba dela vai estar aqui na descrição do vídeo, então já fica acompanhando a doutora Tuane para poder pegar ali, se você é Ponta Grossa ou da região ali, já fica de olho, viu? Exatamente. E, gente, queria agradecer por vocês estarem assistindo mais esse episódio. Muito obrigada à doutora por ter topado esse papo, né? A gente agradece a todos os alunos que topam aqui compartilhar um pouco mais da sua trajetória e inspirar outros alunos ou outros profissionais da saúde a saírem da mesmice, a buscarem novos caminhos e olharem a saúde estética como uma via aí para a realização dos seus sonhos. Então, se você é nosso aluno, é nosso ex-aluno e quer contar, assim como a Tuane contou a história dela,
essa mesa e esse microfone estão super abertos para a gente conversar um pouco mais, né, e poder compartilhar e inspirar outras jornadas e outras trajetórias de profissionais da saúde com a saúde estética, né? Agradeço a todos por assistirem esse episódio e novamente parabenizo e agradeço a doutora Ana Carolina Pulga por toda a sua trajetória, pelos 20 anos da instituição e, né, por essa trajetória maravilhosa que ela vem trilhando, né, ao longo da sua carreira. Então, muito obrigada a todos e até o próximo episódio.